Pré-vestibular público do Estado do Paraná. E olha, notícia importantíssima, valiosa e parabéns à UTFPR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. A partir deste ano de 2007, para todos os vestibulares subsequentes, incluindo de 2007, é claro, 50% das vagas estão destinadas aos estudantes da rede pública de ensino, nos mais variados campos que a Universidade Tecnológica Federal do Paraná oferece aqui dentro do Paraná. Que notícia valiosíssima. E falando sobre exatas, algo que nos chama a atenção é como estudar. Já havíamos falado anteriormente, uma pequena pincelada, entre aspas, sobre isso, mas vale a pena ressaltar mais uma vez. Estuda-se matemática através do exercício, mas não aquele exercício em que se emperra o conteúdo, ou seja, gastamos 10, 15 minutos fazendo um único exercício, cansamos-nos e depois desistimos. Não, o melhor é observar por que não conseguimos resolver aquele exercício. Anotarmos as principais dúvidas para tirarmos essas dúvidas com um docente, assim como é o professor Domingos no seu esclarecimento quanto aos assuntos matemáticos. Bom encontro com ela, a matemática, e bom estudo. O pré-vestibular público do Estado do Paraná é o Projeto Eureka. Olá, meus amigos. Estou aqui mais uma vez para falar sobre matemática. E hoje nosso assunto é triângulos quaisquer. Vamos lá? Bom, como o próprio nome já diz, serve para qualquer triângulo, inclusive para o triângulo retângulo que nós já vimos no encontro anterior. Pense na figura que vai aparecer para você aí. Olha só. Nós temos aí, pessoal, um triângulo que a gente chama de triângulo ABC, onde azão, bezão e cesão são os vértices. E claro que, portanto, você pode marcar um ângulo em cada vértice. Então, imagine que no azão tem um ângulo, no bezão outro e no cesão da mesma forma. E nós temos um hábito na matemática que é o seguinte: oposto ao azão você coloca o azinho, o lado azinho. Oposto ao ângulo bezão você coloca o lado bezinho. E oposto ao ângulo cesão você coloca o lado cezinho. Ok? Gente, isso é um hábito, não é uma regra. Portanto, pode ser mudado. Certo? Ô Domingos, e essa circunferência que tem aqui? Bom, daqui a pouco eu te falo, mas eu posso te adiantar uma coisa. Qualquer triângulo pode ser inscrito numa circunferência. Deixa eu falar um palavrão na matemática aqui. Qualquer triângulo é inscritível. Meu Deus, professor. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos pensar então na seguinte situação. Se você pegar esse triângulo qualquer, nele, você sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale quanto? 180 graus. É o tal do teorema angular de Tales. Só que, nesse triângulo, gente, nós podemos tirar dele dois teoremas, ou duas leis, se você prefere. Um é chamado de lei ou teorema dos senos e lei ou teorema dos cossenos. Claro que se tem a palavra teorema envolvida é porque tem demonstração. Bom, para a gente falar da lei dos senos, você vai pensar assim. Você vai pensar numa igualdade de 3 frações, certo? Nessa igualdade de frações, a gente vai escrever azinho sobre o seno de azão, bezinho sobre seno de bezão, cezinho sobre seno de cesão. E aí eu vou enunciar para você o que é a lei dos senos. Ouça bem. Num triângulo qualquer, os lados desse triângulo são proporcionais aos senos dos ângulos opostos. Então, repare, volte lá. Azinho sobre seno de azão. Por quê? Porque o azinho está oposto ao azão. Bezinho sobre seno de bezão, porque bezinho está oposto ao bezão. E da mesma forma, cezinho sobre seno de cesão. Por quê? Porque o cezinho está oposto ao cesão. Vou repetir, como é que é? Os lados de um triângulo qualquer são proporcionais aos senos dos ângulos opostos. E por isso, pessoal, que a gente representa por igualdade de frações. Porque igualdade de frações é o quê? Proporção. Tá certo? Gente, vamos voltar naquela circunferência? Olha a figura aí de novo. Repara o seguinte, essa circunferência que está por fora do triângulo, então ou você diz que a circunferência está circunscrita ao triângulo ou que o triângulo está inscrito à circunferência. Circunferência não tem raio, gente? Tem diâmetro também, que é o dobro do raio? Pois é, essas frações que eu te mostrei, azinho sobre seno de azão, bezinho sobre seno de bezão e cezinho sobre seno de cesão, são iguais, todas elas, a quem? Ao diâmetro da circunferência.
igual ao dobro do raio. Então veja como é que fica o formato da lei. Olha aí na tela. Completa. Azinho sobre seno de azão igual. Bzinho sobre seno de bezão igual. Czinho sobre seno de czão igual a 2R. Gente, nós só vamos usar esse 2R quando for citado que existe um triângulo inscrito numa circunferência, senão não há necessidade de usar o 2R. Legal? Bom, na física existe um teorema chamado de teorema de Lamy, que é uma aplicação dessa lei dos senos. Mas eu vou te mostrar uma outra ligada a triângulos. Vamos dar uma olhada no primeiro exercício? Dois pontos A e B estão em margens opostas de um rio e C é um ponto na mesma margem que A, localizado a 275 metros de distância de A. Os ângulos conhecidos são CAB igual a 119 graus e ACB igual a 37 graus. Qual é a distância entre A e B? E são dados seno de 37 graus aproximadamente 0,60 e seno de 24 graus igual a 0,40. Quando eu falei dos ângulos, eu quis dizer o ângulo A é igual a 119 graus, o vértice é o ângulo A, e o ângulo C, 37 graus. Agora eu te pergunto, se eu tenho dois ângulos de um triângulo, eu não consigo achar o terceiro? Como é que eu acho? Sabendo que a soma dos ângulos internos vale 180 graus. Então pense assim, 119 é o valor do A, 37 é o valor do C, e eu preciso do valor do B, então eu faço a seguinte soma, 119 mais 37 mais Bzão, que é o que eu quero, igual a 180. Se vocês isolarem o Bzão, vocês vão encontrar que o Bzão vale 24 graus. Aí sim a gente pode dar continuidade ao exercício. Observe a figura. Sabendo que o ângulo Bzão vale 24 graus, agora nós utilizaremos a lei dos senos. Por quê? Observe que na figura nós temos a medida que vai de A a C, 275 metros, o ângulo Czão 37 graus, o ângulo Azão 119 graus, o ângulo Bzão 24 graus. E nós queremos descobrir a medida que vai de A até B, que nós vamos designar por Czinho. Observe na tela a lei dos senos. Czinho sobre seno do ângulo oposto, que é 37, é igual a 275 sobre o seno do ângulo oposto, que é 24. Substituindo os valores, fica Czinho sobre 0,60, que é o seno de 37, igual a 275 sobre 0,40, que é o seno de 24. Se nós multiplicarmos cruzado, nós vamos encontrar que o Czinho é igual a 412,5 metros. Gente, essa situação do exercício é uma situação absolutamente real, que pode acontecer com um topógrafo, agrimensor, engenheiro cartográfico. Por quê? Pense que você está medindo uma distância que está do outro lado do rio. Você não tem como pegar um barco com uma trena e atravessar o rio e medir, não é assim. Você pode medir dois pontos que estão na mesma margem do rio, certo? E você pode medir os ângulos através de um teodolito, por exemplo, que é um aparelho que serve para isso, entre outras coisas. Então, é possível você medindo na mesma margem do rio uma distância e os ângulos, é possível que você resolva o exercício dessa forma, sem precisar fazer uma medição atravessando o rio, tá certo? A propósito dos ângulos, eu também quero te dizer o seguinte. Pode acontecer de você ter ângulos, como nesse exercício que tinha 119 graus. Mas eu lembro a você que na trigonometria, você aprendeu, tendo um ângulo, achar outro. Vou te dar um exemplo. O seno de 30 é igual ao cosseno de 60. Quando que um seno é igual a um cosseno? Quando os ângulos somarem 90, 30 e 60. O seno de 1 grau é igual ao cosseno de 89. Então você pode usar essas comparações. Tem mais. No caso de ângulos que somam 180 graus, por exemplo, 60 e 120, aí os senos são iguais. O seno de 60 é igual ao seno de 120, ok? Para isso você tem que lembrar dos sinais que a gente estuda na trigonometria. Por exemplo, os sinais do seno. No primeiro quadrante positivo, no segundo positivo, no terceiro e quarto negativos. Sinais do cosseno. Mais, menos, menos, mais, ou positivo, negativo, negativo, positivo. E os sinais da tangente, mais, menos, ou positivo, negativo, negativo. Sabendo disso e dos outros valores de seno e cosseno, você consegue achar os ângulos que você precisa. Tá certo?
Daqui a pouco a gente vai voltar para falar sobre a lei dos cossenos. Não saia daí.